Pessoal, então, conforme o combinado, nós vamos dar sequência, então, ao estudo da divisão, certo? Então, aqui, a divisão com números naturais, tá? Só para a gente iniciar, colocando uma situação, problema para a gente resolver e, e salientar a importância de entender bem esse processo, tá? Então, olha só, eu coloquei assim: a loteria pagou um prêmio de R$ 42.024 e teve 4 acertadores. Quantos reais cada apostador ganhou? Então aqui eu peguei o prêmio e dividi por 4, que é o número de acertadores. Realizando a divisão, né, corretamente aqui e bem explicadinha, tá? Eu encontrei então 10.506. Os 10.506 é o valor que cada acertador ganhou, certo? Então eu botei assim: cada apostador vai receber, na realidade é cada apostador ganhador, né? O apostador acertador, que ganhou então R$ 10.000, R$ 10.506, tá? Então, olha só, aqui o importante é nós entendermos cada parte da nossa divisão relacionada a essa situação problema. Então, eu elaborei algumas perguntas. Exemplo, olha só. Que número representa o inteiro nessa situação problema? Pessoal, sempre que nós trabalhamos uma situação problema, a gente tem o inteiro, né? Que é aquele valor que vai ser dividido. Então, aqui neste caso, o inteiro corresponde ao prêmio oferecido pela loteria, que é de 42.024, certo? Então, eu coloquei assim, ó, o 42.024 representa o inteiro, ou seja, o prêmio total. A segunda pergunta é: o que representa o divisor nessa situação problema? O divisor, nesse caso 4, ele representa os acertadores, tá? O número de acertadores, que foram 4 acertadores. Então, eu coloquei, o divisor representa os acertadores, certo? Da loteria. O que significa o quociente? Gente, o quociente, esse resultado aqui de 10.506, é o valor que cada acertador vai ganhar, certo? Então, eu botei assim, ó, significa quanto cada acertador vai receber. Nesse caso, né, esse valor que aparece aqui é o quociente. Em seguida vai perguntar, né, quanto cada acertador vai receber. E aí, então, eu vou trabalhar com o número do quociente. Então, eu coloquei R$ 10.506 é o valor que cada acertador vai receber. Outra pergunta é: sobrou dinheiro? Justifique. Então, sempre que acontecer uma pergunta desse tipo, independente do contexto em que ela está inserida, né? Depende da situação problema, eu vou ter que olhar o resto. Nesse caso, o resto é zero, então quer dizer, não sobrou dinheiro. E eu justifico exatamente por isso. Ó, eu coloco então que não sobrou dinheiro, pois o resto é zero. Aí o resto é que justifica a minha resposta. Eu peguei então logo abaixo e coloquei a divisão que nós realizamos e o nome de cada parte. Neste caso, o 42.024, que foi o prêmio total, é o dividendo, o 4 é o divisor, o 10.506 é o quociente e o resto é zero. O que é importante também destacar é que quando o resto é zero, a gente diz que a divisão foi exata, e quando o resto é maior que zero, a divisão é não exata, certo? Então, fiquem bem ligados a cada situação problema e tem que dominar essa parte aí, de saber o que significa cada parte de uma divisão, tá? Outra situação que é importante a gente analisar e estudar são as expressões numéricas, porque ao longo das nossas aulas a gente vai ver, a gente vai acompanhando de que cada operação estudada, a nossa expressão numérica ela fica um pouquinho maior. Então agora nós vamos ter expressões com
a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então fica dentro daquela mesma ideia já explorada. Primeiro são os símbolos organizadores. A gente sabe, né, que se tiver parênteses, nós temos que resolver todas as continhas dentro do parênteses. Logo depois, se tiver colchetes, então a gente passa por colchetes, também resolvendo as continhas dentro do colchetes. E por último, chaves. Então, resolvendo tudo, todas as operações que tem dentro das chaves. E as operações, no momento de resolvê-las, eu tenho que seguir essa orientação. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer vezes ou divisão, né? Lembrando sempre, né, na ordem que elas aparecem. Se aparecer multiplicação primeiro, a gente faz multiplicação. Senão, a gente faz divisão. E depois de feita a multiplicação e divisão, a gente faz mais ou menos, também na ordem que aparece, certo? Então, vamos ao exemplo. No primeiro exemplo aqui, nós temos essa expressão numérica, temos o parênteses aqui, né? Onde o que eu comentei, que em primeiro lugar resolve-se as contas dentro dos parênteses. Então, é isso que nós faremos. Cuidado, né? O 20, tá vendo que aqui eu tenho uma soma e uma divisão? Conforme que nós vimos aqui, se aparecer divisão, ela deve ser resolvida em primeiro lugar. Portanto, foi o que foi feito aqui, né? Olha, eu copiei de novo o parênteses, copiei o 20 e resolvi somente a divisão, que deu 2. E terminei de copiar o restante. Na sequência, eu fui terminar a continha dentro do parênteses. Vocês percebam que só depois de fazer a continha é que o parênteses vai ser eliminado, certo? Não elimina antes de terminar a conta, porque senão te atrapalha. Então vai ficar 22. E depois, por último, então, eu vou multiplicar o 22 vezes o 2 que estava ali esperando, né? Que dá igual a 44. Tudo bem, então, o primeiro exemplo é 44. Na segunda, já aparece o parênteses e aparece o colchetes. Então, vou fazer primeiro a continha dentro do parênteses. Mas aqui tem vezes e tem menos. Então, eu já sei que eu vou fazer primeiro multiplicação para depois fazer a subtração. Então, aqui na linha que segue aqui abaixo, eu copio 60 mais, abro colchetes, 64 dividido e cheguei aqui no parênteses. Observa que eu não vou tirar o parênteses ainda, porque primeiro eu vou fazer a multiplicação e só depois a subtração, conforme a ordem. Então, aqui eu fiz 12 vezes 1, botei 12 e copiei o restante, certo? Na linha de baixo, eu finalizo essa continha aqui. Somente finalizo esta. Então, vai ficar 60 mais, abre colchetes, 64 dividido por 8, que é o resultado do parênteses. Observa que aqui não existe mais o parênteses, porque já foi resolvido todas as continhas dentro dele. E então, na sequência, o que tem para fazer é os colchetes, porque eu preciso fazer, né, que se aparece esse símbolo, a gente tem que fazer, e a conta que tem dentro dele é somente a divisão. Então, ali na linha de baixo vai ficar o 60 mais o resultado dessa divisão. Fica, então, 60 mais 8, que a gente termina somando esses dois valores, que dá 68. Então, o segundo exemplo é 68. Na próxima expressão numérica, não tem nenhum símbolo de organizador, né? Não aparece. Então, a gente vai diretamente se preocupar apenas com as operações. Na ordem que a gente tem que resolver, observa que é vezes e divisão, mas na ordem que aparece. Então, olha só, sempre da esquerda para a direita, o que aparece primeiro é a divisão. Então, faremos a divisão. Então, fica 2, copia, né? Mais, o mais vai ficar para depois. 124 dividido por 4 dá 31. E termina de copiar o restante. Aqui é vezes, tá? Pontinho, tá? Então, fica 31 vezes 3, mais 15 menos 7. Nessa linha agora, observa as operações que a gente tem. A gente tem mais, tem vezes e menos. Então, na ordem, ainda preciso fazer esse vezes aqui. Então, na linha de baixo vai aparecer 2 mais 31 vezes 3 é 93. Termina de copiar, mais 15 menos 7. Agora ficou somente soma e subtração.
Então, eu vou fazer soma e subtração na ordem que aparece. Como a soma aparece primeiro, faz a soma. Então, 2 mais 93 dá 95, botei aqui ao lado. Copiei o 15 e o menos 7, simplesmente repetir, para depois somar 95 mais 15, que dá 110, e por último diminuir o 7, deu 103. Aqui, claro, né, pessoal, querendo fazer isso aqui direto, querendo somar e em seguida já diminuir, não tem problema nenhum, tá? Pode ser feito, só que toma cuidado para não errar. Certo? Então, aqui estão resolvidas as 3 expressões numéricas, vai te ajudar bastante no tema do livro. Depois, fica um recadinho para você sobre algumas coisinhas que a gente tem que cuidar quando vai resolver as situações, problemas do livro de atividade. E que vocês, então, fiquem atentos a alguns trechos do enunciado, que são importantes, aquele trechinho que diz que aquela operação que a gente tem que realizar é, de fato, a divisão. Tá? Então, isso vocês devem levar isso aqui para sempre, essa ideia, né? Então, muitas vezes aparecem trechos assim, ó. Qual o valor de cada prestação? Aqui, quando diz o valor de cada. Então, eu tenho um total lá, tenho que dividir pelo número de prestações para saber o valor de cada prestação. Isso é divisão. Qual o valor recebido por cada gibi? Vocês vão perceber lá também, e pode sublinhar essa palavrinha lá no livro, que daí tu vai te acostumando a ter esse cuidado, tu também vai perceber que para descobrir o valor de cada um tem que dividir. Outra situação é que quantia foi pago para cada amiga, né? Então, para cada uma, tinha lá um total, eu vou dividir para saber quanto vai ser a quantia para cada uma das amigas, né? Entre outras situações. Então, faz isso. Quando for lá ler com atenção lá o enunciado, sublinha a palavrinha que tu acha que é a palavrinha-chave. Isso é também situações que a gente pode discutir na aula online depois. Certo, pessoal? Então, seria isso. Então, bons estudos e boa atividade lá no livro. Certo? Valeu, até a próxima.